Gente, porque eles adiaram 2 vezes o lançamento, e aí agora vão. Nossa, mas eles vão. Tá, prejuízo eles não vão ter, porque obviamente que o filme lançar direto na plataforma vai aumentar as vendas da plataforma loucamente. Mas é arriscado, hein? Eita! Raul, o melhor personagem um dos melhores personagens da Disney era o Mushu. Eu vou chorar, Qual que é o não Mushu? tenho dragão. É o dragão? É o dragãozinho, É o o É o original, dragão. dragãozinho? não aquele filme. Ai, ai. A É verdade é que bonitinho. geral vai assinar só para poder ver as séries antigas da Disney, que são as que Tem isso prestam. também, né? Tem essa Verdade. questão. Mas, pois é, eu acho que eles não precisavam, na verdade, contar com esse coelho na cartola aí, né? Da Mulan, para poder ter uma leva boa de assinantes. Mas enfim, né? Eles vão lançar só. Como é que é? Eles vão lançar, só que vão cobrar pelo filme separadamente. Globoplay é bom, né? Acredita? É bom, Raul? Acredita? É bom, eu adoro Globoplay, tem muita coisa boa. Globoplay eu parte bem. Ai, ai. Ai, meninos, que saudade. Nossa Senhora. Então, bora lá. Bora trabalhar, meus amores. Deixa eu colocar aqui. Bom, primeira coisa. ah, essa é uma dica que eu vou dar para vocês, mas eu ainda não li. Mas aí, depois que me deram essa dica, eu fui atrás para saber se ia ser interessante. E as coisas que eu li a respeito me deixaram muito, 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 muito com vontade de ler esse livro. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Só um segundinho. Peraí. Tadadã, tadadã. Ai, Raul, cadê? Não era isso que era para ter feito, gente. Só um segundo. Abrir um novo separador. Pronto, achei. Aqui. Aí, agora vai. Eu acho. Inclusive, ele tá na promoção aqui na Amazon. Nossa, tá na promoção na Amazon. Deixa eu compartilhar, peraí. O livro é esse aqui, ó. É desse cara que se chama Chuck Klosterman, né? Chama E se estivermos errados? Velho, olha que interessante a premissa do livro. Nós vivemos em uma cultura de certezas casuais. Esse sempre foi o caso, não importa quantas vezes essas convicções tenham falhado. Embora nenhuma geração acredite que já sabe de tudo, o pensamento corrente é sempre que o que se define e aceita como verdade é provavelmente bem próximo de como a realidade será vista para todos sempre. E aí, é claro, o tempo passa, ideias se modificam, opiniões se invertem. O que antes se considerava razoável, aos poucos começa a parecer absurdo, substituído por perspectivas modernas que, por sua vez, também parecem irrefutáveis, até, é claro, não serem mais. E se estivermos errados, analisa o mundo contemporâneo como ele será visto quando for um passado distante. Chuck Klosterman faz perguntas que são profundas em sua simplicidade. Será que temos certeza da nossa compreensão da gravidade e do tempo? Qual será a lembrança definidora do rock daqui a 500 anos? Será que devemos levar nossos sonhos mais a sério? Será que devemos levar nossa televisão mais a sério? E aí começa a punhado de coisa. Eu achei assim muito, muito, muito interessante. Eu vi umas coisas muito legais de críticas sobre esse livro. Eles vão lançar, com certeza vai ter Mulan, ok, tá. Você já assistiu a minissérie inspirada no livro Não Sobrou Nenhum? Tem no Globoplay. Tem, eu vi. Certo. Inclusive, eu recomendo, tá, gente? Eu recomendo. And Then There Were None, né? E Não Sobrou Nenhum. É uma minissérie, se não me engano, em 3 ou 4 capítulos, baseada no E Não Sobrou Nenhum, que foi o livro que quase ganhou no ano passado, né? Que foi em segundo lugar, que é o da Agatha Christie.
né, que já, inclusive, já foi 2 vezes, né, escolhido pelos alunos como o livro do ano, né? Do segundo ano. Expresso da Manhã, pois é, tá na minha fila, ainda não vi. Ainda não vi. Beleza? Então, tem e se estivermos errados? Ele está saindo por R$ 23,90. Eu vou comprar hoje. Tá tendo sorteio de livros da Agatha Christie, dos livros da Agatha, onde? Na leitura? Eita! Eu tenho que pegar um livro lá, já vou aproveitar. Eba, eu quero. Eu acho que eu já tenho todos, mas vai ter algum que eu não tenho. Então tá, queridos. Então deixa eu stop share aqui rapidinho. Ah, então, isso aí eu estou bem a fim de ver. E depois, eu quero que vocês me digam o que, assim, se bem que tem tanta coisa boa para vocês assistirem, que isso aqui é mais um alerta do que uma indicação. Eu vi, né, o filme que a Netflix investiu US$ 85 milhões, um filme meio de ficção científica, meio de ação, aventura, o Power. Gente, assim, eu sei que teve gente que até gostou e tal. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu achei tudo horrível. Achei tudo horrível. Assim, eu não consigo achar nada de mais ou menos naquele filme. Achei as atuações péssimas. Achei aquela tentativa de fazer uma fotografia sofisticada, com aquele tanto de luz bem artificial. Achei super pretensioso, porque o filme não tem roteiro, então não adianta você ter visual se você não tem roteiro. Achei, né, e assim, os atores, velho, Jamie Foxx, o Joseph Gordon-Levitt, são bons atores, Rodrigo Santoro, tá tudo péssimo. O filme não tem pé, nem pé nem cabeça, o filme é chato. Velho, eu sei que teve gente que gostou, mas eu sei, parece que a maioria até agora não gostou. Eu achei horrível. Eu achei horrível. Horrível. Tá? Chama Power. Tá? Eu vi esse Power. filme aí na Netflix, ele é bem ruinzinho mesmo também. Você não. Nossa! Nossa, Power. Eu achei assim, lamentável. Eu fiquei pensando que dinheiro bem gasto que seria esses US$ 80 milhões irem para mim. O mundo ia ser mais feliz, todo mundo perto de mim ia ser mais feliz. E o mundo ao meu redor ia ser mais feliz, e eu ia ser mais feliz. Ia tudo ficar mais feliz do que com um filme desse. Mas não adianta, é só premissa. Para mim não adianta. Né? Eu gosto da ideia. E tem outra coisa, Gabriel. A premissa é chupada de um outro filme chamado Limitless. Então, a premissa é massa, mas é cópia de outro filme. Eu não vi o Old Guard ainda, mas eu quero ver. Esse eu quero ver ainda. Cobra Kai. Pois é, esse eu estou interessado em ver. Estou bem interessado em ver. Então vamos, queridos. Ó, algumas informações básicas para vocês aqui, então, para a gente poder adiantar. Tá. Eu tinha feito na semana passada algumas das indicações. Eu quero saber se alguém assistiu Rede de Ódio. Eu assisti. Eu tenho que anotar os nomes tudo, porque eu falo que eu vou ver no dia e eu sempre esqueço. Aí Vai depois eu anotando tô com quando uma eu tô lista falando, gente. já. Mantenha aí o caderninho, os trem aí do lado. Pois é. Raul, mas assim, algumas coisas eu boiei, porque é muito rápido e eu não fiquei voltando, porque estava tarde já, né? E são muitas coisas. A parte tecnológica ali, aquele negócio do jogo, eles falando pelo jogo, meu Deus do céu, que trem doido aquilo. Assim, porque uma das Mas formas... a mensagem eu captei, a mensagem. Uma das estratégias, uma das ferramentas utilizadas para recrutar essas pessoas na internet é por meio desses jogos online, certo?
Então, tem muita gente, inclusive esses grupos de terrorismo, esses grupos de extrema-direita, esses negócios, né? Eles usam muito recrutamento via jogos online. Certo? Então, aquilo era para mostrar isso. Eu não sabia disso, viu? Tanto que eu sou desatualizada, né, dessa parte tecnológica, mas foi bom. Eu vou ver de novo depois. Então, o filme ele coloca muito. Olha lá, inclusive o Felipe está colocando ali um que sempre é usado para esse tipo de coisa, que é o LOL, que é o League of Legends, certo? Então é complicado. Assim, né? O cara é inteligente, o cara é perversamente inteligente. Eu achei, tipo assim, o filme, muita gente assistiu, coisa boa. Ó, muita gente assistiu. Comprei o livro A Mas Mulher o na final, Janela. Raul, Oi. o final aparece ele lá junto com a família, né? Porque a menina morre e tal. Cuidado com Mas e spoiler, que aí? tem gente que não viu ainda. Eles são Tá, no muito final das devagar, contas, gente. não, no final das contas, ele é herói. Pois é, mas aí a família vai ver ele com outros olhos, então. Ah, com certeza, vai. Porque antes eles não estavam nem aí, né? Ele salvou a família lá no, Sim. né? Aí ele vai deixar de ser ninguém e vai assumir uma outra. Só que ele né? não mudou nada, né? Ele continua sendo aquela criatura. Credo. Nossa. Verdade. Muito bom. O ator mandou muito. Não, esse moleque lá, Aquele esse cara trabalha Maciej, muito bem. nossa senhora, o que é aquilo? Muito, muito, muito bem. Você foi falar na sala e mostrar o trailer do filme e fiquei com vontade de ler para assistir o filme enquanto lançar A Mulher na Janela. Maravilha! E é muito legal o livro, viu? Você vai gostar. Vai lá. Qual o nome deixe o quê, Augusto, desse filme que nós estamos falando? Rede de Ódio. Foi o que eu indiquei na semana passada. Certo? Beleza? Já leu Daisy Jones and the Six? Não. Não li. Deixa eu até anotar aqui para ver de qual que é. Daisy Jones and the Six. And the Six. Pode indicar um hoje também. Gente, bom, eu tinha falado para vocês do Girl, né? Tinha falado do Girl, tinha falado da série sobre autismo, não tinha? O Amor no Espectro? Tinha comentado na semana passada? Eu não lembro desse. Eu não falei? Tem essa série na Netflix, tá, gente? São 5 episódios. É uma série documental. Vocês já assistiram? Quem já assistiu Atypical, né? Que é uma série que eu gosto muito particularmente. Conta a história de um garoto, né, do Sam, que é autista, e a tentativa dele de interagir com o mundo e com as pessoas, né, estando dentro do espectro autista. A série é maravilhosa. Exatamente, a Giovana comentou ali o negócio que eu vou falar já já. E aí, esse Amor no Espectro, certo? Amor no Espectro essa série documental pega exatamente pessoas reais, certo? Pessoas que estão no espectro autista e são jovens adultos que estão em busca de relacionamentos, né? De conseguir mostrar que são capazes de amar e ser amados e tal. E como é um documentário, é a coisa mais realista, então as coisas nem sempre dão certo. Aliás, na verdade, na maioria das vezes não dá certo. Muitas vezes o transtorno vai se interpor no caminho, muitas vezes a comunicação vai ser dificultada, mas você vai ter um ou outro caso, né, em que as coisas vão dar certo. É lindo, gente, é muito bacana. Amor no Espectro, tá bom? Beleza? Até porque um dos temas nos quais eu estou apostando para o Enem desse ano é a questão do autismo, tá? É um dos que eu estou apostando. Raul, por que você acha que tem chance de cair? Porque é um assunto que envolve inclusão social, é um assunto que envolve pessoas que são, de alguma forma, excluídas, mas que não pega o espectro ideológico do governo, então não é um tema polêmico. E, recentemente, depois de pressão dos movimentos, né, de grupos pró-inclusão de pessoas com autismo,
né, o Bolsonaro, que tinha antes dito que era contra, né, uma decisão, uma reivindicação que rolou aí, agora em julho falou que vai acontecer. No próximo censo, né, do IBGE, no censo do ano que vem, 2021, haverá perguntas no censo a respeito de pessoas, né, que estão no espectro autista dentro dos núcleos familiares, certo? Para ter uma reserva de dados oficiais a respeito dessa questão. Então, é um momento em que isso está sendo discutido de forma muito, muito visível, está ganhando muita visibilidade, certo? Então, o que você puder saber a respeito desse assunto, eu acho que pode ser uma boa ideia, tá certo? Tabagismo é aqueles temas, é igual a água, Isadora. Todo ano o pessoal acha que pode cair, ou seja, pode cair. Se eu já assisti Requiem para um Sonho, João, é basicamente um dos meus filmes favoritos. É um dos filmes mais tristes, mais pesados, mais terríveis, mais cruéis e melhores que eu já vi na minha vida. Sou apaixonado. Requiem para um Sonho. É um soco no estômago, depois um soco na cara. Né? Você leva o soco no estômago, aí você abaixa, aí vem o soco na cara e te levanta de novo. Você acha que eu gostei ou não? Vai lá. Origem. Inception é um clássico pop. Eu gosto muito de Inception. Então tá. Meninos, vamos aqui então o seguinte. Hoje eu vou... Olha o Lira esquecendo o microfone ligado. Já mutei, Lira. Hoje eu vou, na hora que eu estiver postando a aula, eu vou postar a aula num arquivo e vou postar um quiz em outro arquivo, tá? Raul, esse quiz vai ser o quê? Vai ser um quiz que tem um quiz de, se não me engano, 4 perguntas, certo? São 4 perguntas só. Vai ter intertextualidade, vai ter variação linguística e figura de linguagem. Tem um outro quiz, gente. Esse quiz é do dia 19 de abril. Esse quiz do dia 19 de abril é um quiz sobre variação linguística. Muitos de vocês já fizeram. Eu vou postar ele de novo, tá? Certo? Por quê? Porque vão ser esses 2 quiz. Esse do dia 19 de abril, tá? Sobre variação linguística, tá anotando? Dia 19 de abril, sobre variação linguística. Acho que é 19 ou 20 de abril, tá? Tá lá, variação linguística quiz. Esse, que eu inclusive vou postar de novo, e esse novo que eu vou postar hoje sobre, né, uma revisão, né, de coisas do primeiro semestre. Vão ser os 2 quiz que vão compor a nota do segundo bimestre junto com a avaliação diagnóstica. Você, né, para avaliação diagnóstica, a matéria vai ser intertextualidade. Tá certo? Só isso. Só intertextualidade. Tá bom? Então, aí você dá uma estudada naquele material de intertextualidade, né? Tem um material grande que você recebeu no final do semestre passado, que vai falar de paródia, de paráfrase, de Mizanabim, aquelas coisas todas. Tá certo? Tá? Então, para avaliação diagnóstica e intertextualidade. Os 2 quiz que vão ajudar a compor a nota são do dia 19 ou 20 de abril, sobre variação linguística, e o que eu vou postar hoje, e você vai postar para mim até quinta-feira da semana que vem. Tá certo? Estamos compreendidos? Então, beleza. Alguma dúvida sobre isso aí? Certinho? Então, tá bom. Chance. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de coisas burocráticas. Tá. Giovana, todo dia eu chego com livros e documentários e filmes aqui para vocês. Você ainda quer uma lista? Vai fazendo a lista das indicações que eu vou dando.
Eu tenho uma lista pronta, né, que eu passei, mas assim, eu tô sem tempo de atualizar essa lista com essas novas indicações que eu estou fazendo para vocês. Essa lista velha, eu acho que eu passei para vocês ano passado, eu acho. Eu acho que eu passei, né? Ou passei... Bom, então você vai postar os dois hoje. Eu vou postar, ó, eu vou postar o novo, certo? E vou repostar o que era para você já ter feito, que é o do dia 20 de abril. Certo? Entendeu? Então, vou repostar um que era para já ter sido feito, mas se não fez, vai fazer agora. Certo? Que é pequenininho, acho que são só 2 questões com vários itens. E vou postar o novo, que é esse de revisão, que vai compor. Então, os 2 que valem nota, um vai ser repostado hoje e o outro vai ser postado hoje. Tá? Beleza. Raul, mas aí os 2 é para a próxima aula. Os 2 para quinta-feira. Só não é um anjo porque é humano, valeu. Aí agora vamos ver se as coisas postadas são feitas a tempo, né, periquitos? Vamos lá. Então tá. Queridos, eu tinha dito para vocês, nós tínhamos tínhamos começado a falar sobre distratores. É difícil falar qual que é a matéria mais importante do ano, né, gente? Mas se eu tivesse que fazer um ranking de extratores, estaria realmente, né, no top 3. Por quê? Porque ajuda até em outras áreas de conhecimento. Sabe aquela ideia que a gente tem de que a prova de tal vestibular ou a prova do Enem muitas vezes é de interpretação de texto? É muito baseado nessa ideia de como é feita a elaboração, né, como é a elaboração dos chamados itens no Enem. Eu não sei, pessoal que faz específica, né, da Rayar, a Iane ontem trabalhou com várias questões do Enem 2019, certo? Ela deve ter trabalhado com vocês muito essa questão dos distratores ontem. Ela fez isso ontem ou não? Fez, né, Ana Júlia? Fez. Então, ela foi mostrando para vocês, de acordo com a resolução dos exercícios, como é que você ia encontrando os distratores. Assim. Foi mais ou menos isso? Beleza. Tá. Pois hoje, para quem teve a aula com a Iane, vai ser um segundo momento desse trabalho, para quem não tem aula com a gente. Então, muita atenção, porque isso aqui é fundamental, tá certo? É fundamental. Teoria do medalhão, João Guilherme. Teoria do medalhão você encontra facilmente na internet, tá, João? A teoria do medalhão é só um conto. Ele pertence a domínio público. Tá bom? É porque ele está indicado em algum vestibular, esqueci qual que é. Não é isso? É super tranquilinho. Você lê ele em 15 minutos. Teoria do medalhão. Chance! Então, vamos lá. Bom, meninos, eu quero fazer, então, uma retomada rapidinha aqui com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu achar. Aqui, achei. Chance. E chance. E chance. Chance. Vamos lá. Só lembrando aqui, meninos, algumas questões básicas, né, para a gente retomar. Vamos lembrar. O que a gente entende como item e o que a gente entende como distrator no Enem? Item, gente, é a maneira como, na verdade, né, o pessoal do INEP e o pessoal da elaboração chama as questões. As questões do Enem são chamadas de itens. E esses itens, eles são elaborados a partir da seguinte concepção. Nós temos... Gente, eu estou gravando, né? Tá gravando aí? Tá, né? Tá, aqui para mim tá aparecendo. Tá, beleza. Tá sim, Raul. Beleza. Então, pega o seguinte, por exemplo. Tá. Como é que funciona isso?
temos lá a banca que elabora o Enem, a prova do Enem, certo? Essas pessoas, elas são treinadas para seguir um manual. Esse manual tem a ver com o edital, com as regras de elaboração, com as competências e habilidades que fazem parte da matriz de referência do Enem. Certo? A partir dessa matriz de referência, você vai ter a escolha, né, da habilidade que vai ser cobrada, ou as habilidades que vão ser cobradas em uma determinada questão, em um determinado item. E a partir disso, começa. Por exemplo, vamos supor, nós vamos fazer um item pegando como texto base um anúncio publicitário, uma coisa que o Enem gosta muito de fazer, e esse é, inclusive, um dos nossos próximos assuntos, anúncio publicitário. Então, anúncio publicitário. Lá na matriz de referência, onde estão os anúncios publicitários no que se refere à questão das habilidades que são cobradas do participante quando o anúncio publicitário aparece? Habilidades 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Particularmente, né, essas 5 habilidades vão ser trabalhadas quando você tem, né, o texto publicitário. Então, a 27 vai colocar a questão a respeito de você conseguir inferir uma informação ou uma ideia a partir de um texto publicitário. A 29 vai falar a respeito do reconhecimento da estrutura do texto publicitário. A habilidade 30 vai falar do reconhecimento do público-alvo do texto publicitário. Então, o que eu sei? Eu vou elaborar o item do Enem. Eu vou colocar uma propaganda. O que eu preciso prestar atenção? No que, entre as habilidades, né, precisa ser avaliado a respeito das competências e habilidades do participante. Eu preciso ver, então eu preciso ter uma alternativa que tenha a ver com a habilidade 27, a inferência de uma ideia. Uma alternativa que tenha a ver, de repente, com a habilidade 29, que vai falar sobre a estrutura do texto publicitário. Certo? Por quê? Ao observar a sua resposta, eu vou perceber onde está a sua força ou a sua deficiência e em qual habilidade essa força ou deficiência se encontra. Porque aí eu tenho um relatório muito mais preciso das dificuldades, quando eu somo, né, os resultados de milhões de participantes, e eu vejo, olha só, né, existe dentro do retrato do estudante brasileiro que terminou o ensino médio uma dificuldade na inferência de informações em textos dessa natureza. Por quê? Porque percebi que muita gente se deu mal nesse item aqui, né, que testava exatamente essa habilidade. Então, gente, existe todo um critério para elaborar essas questões do Enem. Certo? Raul, então não é aquele negócio tipo assim, existe uma alternativa correta que a gente chama de gabarito e as outras são assim, inventadas. Alternativa E, esquilo. Não, sabe? A não ser que ela seja o gabarito. Numa prova de biologia, perguntando qual daqueles animais é um marsupial. Aí poderia ter o esquilo como gabarito, o que seria incrível, porque os esquilos são muito legais. Vai lá. Então tá. Ivana, você sabia que o esquilo é um marsupial? Oh, faz pergunta difícil, não. Marsupial, esse nome é familiar, mas não é mais o que significa, não. Morar no Google? Eu sei que o esquilo é roedor, mas eu acho que ele é marsupial também, porque ele tem cavidades para guardar as coisas, né? Uma pergunta, eu quero saber. Aí tem uma coisa que eu estou em dúvida. O esquilo é um marsupial? Quem souber primeiro, fala aí pra gente. Esquilo é marsupial? Deixa eu ver aqui. O esquilo é um mamífero roedor e é, na verdade, um mamífero marsupial. É verdade,
É um mamífero marsupial. É um marsupial. Filhote de canguru nunca Nossa, eu vi. tô vendo aqui que até o gambá é. Exatamente. Muitos Tá bichos. tendo tá tendo um marsupial aqui no meu quintal toda noite. Ah, Um gambá? gambá. Um gambá. Nossa, podia ser um esquilo, né? O gambá. Mas é um É você, gambá. você capturaria o Inclusive, esquilo e me daria de presente. Raul, inclusive, o companheiro desse gambá morreu afogado na piscininha de plástico que a gente tinha aqui. Você O acredita? gambá pulou, foi beber água na Ele foi piscina, beber pulou, caiu, água e morreu afogado. escorregou e ela tava muito cheia e deu quando sair morreu afogado. Ô, gente, pelo menos o gambá morreu limpo, né? Não estava fedido. Aí tivemos que lavar a piscina, né? Aham. É verdade. Então tá. Beleza, meninos? Entenderam? Então quer dizer, passa por todo esse processo de avaliação de quais são as habilidades, gente, que vão ser questionadas naquele item ali, tá certo? Tinha um esquilo do deserto, era bonitinho. Eu gosto de esquilo. Vai lá. Então tá. A composição do item. A composição do item é básica, né? É o texto base, que serve de referência, por isso que praticamente você vai ter um texto base para cada questão do Enem na prova de linguagens, o que obviamente demanda muito tempo de você, e esse é um problema, nós sabemos, né? O enunciado, que é a alma da questão, que é a alma do item, e as alternativas de resposta, compostas por 4 alternativas que vão estar erradas e um gabarito. Gente, quando a pergunta é muito seca, é muito de conceito, é muito de aspecto técnico ou de nomenclatura ou coisa parecida, você não vai ter tanta elaboração no que a gente vai chamar das alternativas que não são o gabarito. Por quê? Vamos supor, por exemplo, uma questão de funções da linguagem. E aí, né, o enunciado diz algo do respeito. Percebe-se ao longo do texto a predominância do diálogo, certo? Do diálogo e dos chamamentos entre os interlocutores com a intenção de se manter o canal de comunicação. Essa predominância revela a função. Quer dizer, aqui não tem muito como você inventar moda. Perceba que, inclusive, acontece uma coisa interessante. Numa situação como essa, você não precisa sequer ler o texto base. Você não precisa ler o texto base porque todas as informações necessárias para responder a questão já estão no enunciado. O que você precisa saber sobre aquela questão, sobre aquele item? Né? Que você precisa demonstrar que você sabe qual é a função de linguagem em que se predomina esse chamamento e a manutenção do canal de comunicação. Isso significa que o texto base apresenta apenas um exemplo, mas o conteúdo requisitado já está no enunciado do item. E aí você vai ter que simplesmente achar nas alternativas aquela que responda corretamente ao que o enunciado disse, que no caso seria a função fática. Tá certo? Entendeu? Aqui não há um grande exercício de criação de distratores. Não há um grande exercício no que se refere a observar as várias capacidades de leitura ou habilidades de interpretação do participante. Por quê? Porque é um conteúdo seco. Quer dizer, você fala assim, ó, falou de manutenção do canal de comunicação, tá falando de quê? Aí você, né, quer dizer, é aquela coisa mais seca. Só que grande parte das questões, grande parte dos itens na prova de linguagens e na prova de humanas passa por uma elaboração um pouco mais sofisticada. E é aí que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, primeiro, enunciado. O enunciado te dá tudo que você precisa. Geralmente, quando é uma questão que envolve leitura e interpretação, não vai dar tudo. Né? Quer dizer, porque se é uma questão que envolve leitura e interpretação, você vai ter que ler o texto
para encontrar no texto base, né, nesse texto base, o que o enunciado está sugerindo ou direcionando. Ah, Raul, eu vou ler o texto depois que eu ler o enunciado. É claro, a primeira coisa que você precisa saber, gente, é o que o item quer. O que o item quer? Certo? Para você procurar identificar o que o enunciado está pedindo na leitura do texto base. E a partir do momento em que você faz essa leitura concentrada do texto base, né, tentando já identificar o que o texto base apresenta relacionado ao enunciado, você já começa a fazer ali a interpretação, né, as inferências na sua cabeça. Depois que você terminar de fazer isso, você vai para as alternativas. Se você tiver feito uma boa leitura de identificação do que o enunciado pediu na leitura do texto base, você vai ter menos problema na identificação do gabarito, nas alternativas. Agora, nessa sofisticação de elaboração, você vai ter as outras alternativas como distratores. Então, você vai ter alternativas que vão conter uma afirmação que é correta em relação ao texto base, mas que não contempla o que o enunciado pediu. Isso é um distrator. A afirmação é correta em relação ao texto base? Sim. Mas não foi aquilo que o enunciado pediu. Então, aquela não é o gabarito. Aquela alternativa não é o gabarito. Ou, uma alternativa tem a ver com o que foi pedido a respeito de uma ideia, de uma tese que o texto base coloca, de uma intenção do texto base, só que distorce o sentido do que o texto disse. E aí você tem um outro tipo de distração, que é a distorção das ideias ou a intromissão discursiva. Certo? Então, como que eu, como elaborador do item do Enem, vou fazer nessas questões que envolvem leitura e interpretação? Eu vou me valer dessas estratégias que a gente chama de distratores para perceber, né, se você não apresenta falhas no que se refere à questão da relação entre enunciado, texto base e alternativa, né? Ou seja, a habilidade 30, por exemplo, certo? Se você consegue entender se existe uma intromissão discursiva que distorce a ideia principal, ou seja, eu estou avaliando as habilidades de leitura e interpretação ao criar os distratores. Então, por isso você não vai ter, né, alternativas completamente nada a ver. Certo? Claro, é por isso que tantas vezes acontece de você ler as alternativas num item do Enem e você falar, gente, eu estou em dúvida entre 3. Certo? Por quê? Né? Raul, e quando a gente fica em dúvida entre as 5, né? É complicado. Por quê? Porque na grande maioria das vezes você vai ter pelo menos 2 ou 3 alternativas que têm uma possibilidade de ter algum nível de acerto. Por quê? Porque elas não são absurdas. Só que elas estão ali exatamente para avaliar essas habilidades, né, de leitura e interpretação. E é porque nem tudo está errado, gente, porque nem tudo está errado na elaboração do item do Enem, que você tem uma coisa que é super importante ressaltar. Nas 5 alternativas, quando a gente está falando dessas alternativas que tem distratores principalmente, certo? Você vai ter uma pontuação que você deve ter em mente. Eu que vou elaborar, eu tenho que ter isso em mente. Um item que vale 0, um item que vale 0,25, um item que vale meio, um item que vale 0,75 e um item que vale 1 ponto. Certo? É aí que entra a maluca da TRI, da prova de linguagens. Porque como acontece muito, às vezes, na prova de linguagens, porque tem muita interpretação, ou às vezes você acerta a interpretação e erra a gramática, ou às vezes você acerta a gramática, mas é ruim de interpretação, então, a prova não tem um nível estável que você consiga determinar. Então, as notas individuais dos itens comparados com as respostas dos outros,
participantes, vai determinar muita mudança nesse processo. Hã? Ai, meu Deus. Acabou já. Gente, acabou tem 4 minutos. Oh, meu Deus, eu tinha esquecido. Você tem outra aula, não tem? Para mim para mim era às 11. Eu viajei na maionese aqui. Você tem a próxima aula? Eu tenho no cursinho. Ai, sua aula passa rápido demais. Oh, beijos, muita saudade, muito abraçado. Outro beijo, outro abraço, querida. Caxingueira, não sei nem o que é isso. Gente, eu falo, nossa, eu tenho que sair correndo aqui, porque eu tenho que baixar essa aula e eu tenho que entrar lá no cursinho. Meninos, então, o Roberto não está afim, ele não está afim de subir aqui agora, esquilo brasileiro. Vem cá para te mostrar, para dar tchau pro povo aqui. Ele não está muito afim, não, gente. Então tá, queridos, queridos, queridas, na semana que vem, então, eu termino, né, essa primeira parte de revisão, e a gente vai começar a ver como é que funciona isso na prática. Tá bom? Beleza? Obrigado pela aula. Saudades, meu bem. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Beijão, abração para vocês. Bom resto de semana para vocês. Se você me deixar, deixa eu te perguntar, já leu Pai Rico, Pai Pobre? Não li, Lucas, porque eu não sou muito fã desses livros de coach, de empreendedorismo, não sou muito fã, não. Então tá. Tchau, queridos!